Vamos orar e depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade e a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de te louvar, acalmando assim o nosso espírito para receber da Tua palavra. Pedimos a edificação, ó Pai, nessa noite, que possamos, por meio da Tua santa palavra, aprender conselhos para nossas vidas, para que sejamos crentes melhores a cada dia, que buscam honrar e glorificar o Teu santo nome. Oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, nós vamos estudar hoje Mateus capítulo 11. Vamos ler desde o versículo 1, só para relembrar aí o contexto, certo? Porque quebramos um pouco o ritmo de estudar o livro de Mateus e estamos retornando aí hoje a esse ritmo, o estudo expositivo no livro de Mateus. Nós já estudamos até o versículo 19, então vamos ler desde o versículo 1 para que a igreja possa relembrar, né, o que é que foi ensinado já. Lógico que eu não vou fazer a mensagem novamente, né, até o versículo 19, é só para os irmãos lembrarem aí o contexto, para darmos continuidade a partir do versículo 20. Versículo 1 diz: Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou os seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver o homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: Tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. A partir daqui que vamos dar continuidade aí na mensagem, no estudo expositivo do livro de Mateus. Preste atenção que aconteceu tudo isso, né, até o versículo 19, Jesus repreendeu ali os fariseus e tal, porque não estavam se decidindo na vida com relação ao Senhor Jesus Cristo. Era como meninos sentados nas praças. Veio João, veio Jesus pregando o Evangelho, o mesmo Evangelho, vamos dizer assim, de maneiras diferentes, podemos dizer, não que era um outro Evangelho, certo? O mesmo Evangelho, a mesma mensagem. Arrependei-vos que está próximo do reino dos céus. De maneira diferente, por quê? Porque João, veio de uma forma ali que não comia nem bebia e diziam que tinha um demônio. Jesus veio e vivia entre as pessoas, comia e bebia, e dizia um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Ou seja, eles eram como crianças, não se decidiam o que queriam com relação à eternidade, não se decidiam. Então Jesus compara eles a crianças nesse sentido, certo? Da indecisão.
aí, confrontando eles com relação à incredulidade. E aí, a partir do versículo 20, aí Jesus começa agora a increpar as cidades, repreender. Increpar significa repreender. As cidades que ele operou milagres, mas essas cidades não se arrependeram. As cidades no sentido das pessoas, né? As pessoas daquelas cidades não se arrependeram. Mesmo diante de tantos milagres que Jesus realizou ali. E aí ele vai citar essas cidades, né? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, com pano de saco e cinza, realmente com humilhação. Observe que Jesus está dizendo o quê? Tem pessoas que veem os milagres acontecendo, os sinais, né, de Jesus que ele realizou ali, e mesmo assim eles rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. E aí vem um juízo sobre essas pessoas. Quando ele diz ai de ti, Corazim e Betsaida, essas localidades, essas cidades, na verdade são as pessoas, né? Dessas localidades que viram esses milagres e não se arrependeram. Ele diz, se tirem em Sidom, que não é o lugar onde eu vivi, né? Jesus, né? Falando isso. Eu vivi ali, em Corazim e Betsaida, Cafarnaum, ali na Galileia. Vou já mostrar no mapa onde é que fica, certo? Para a gente fazer uma viagem até Israel, né? Sem sair de Mombaça. Então, Jesus viveu naquela localidade ali, da Galileia, realizou esses milagres ali e as pessoas não creram. A grande maioria não creu. E ele disse, se outros locais, né, que são perversos, também pecadores, tivessem ouvido, teriam se arrependido, teriam se humilhado, pano de saco em cinza, né? É um símbolo de humilhação. Teriam se humilhado aos pés de Cristo e teriam se arrependido. Agora, vamos observar no mapa, só para vocês verem essa localidade, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer com que vocês entendam. Primeiro, alguém sabe para onde é que fica Israel? Estando aqui em Mombaça. Fica para colado. Certo. Sabe para onde é que fica Fortaleza? Para colar, né? Pronto, é da colar para uma banda, viu? Mais para longe. Certo? Aí nós vamos entender aqui no mapa, ó. Eu gosto de mapa. Vocês sabem que eu gosto de viajar, né? Aqui é o globo. Tá aqui nós, ó. No Brasil. Cearazão, ó. Aqui Mombaça. Ó. Tá dando para ver aí? Mombaça aqui, ó. Nesse pontinho, certo? Nós estamos aqui. Mombaça. Então, vou aumentar aqui para vocês verem a ideia. Fortaleza, tá vendo? Ó? Fortaleza. Ó. E aí, se você observar, ó, Fortaleza com uma banda, né? Ó, do lado direito, como se fosse assim, ó, do Nordeste, né? De Fortaleza. Aí você vai lá, ó, faz uma viagenzinha até aqui. Tá vermelho. Deixa eu ver se eu me acho também. Tá aqui, Israel. Certo? Israel. Vocês sabem que Jesus nasceu em Belém da Judéia, na região sul aqui de Israel. Certo? Região sul de Israel. Tá aqui Israel, na região sul. Mas ele viveu muito tempo aqui na região norte, que era a Galileia. Certo? E aqui é o mar da Galileia, que também é conhecido como mar de Tiberíades, certo? Mar da Galileia. Aqui. Aí você observa que ele fala lá, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Onde é que ficava Corazim e Betsaida? Próximo a Cafarnaum. Certo? Próximo a Cafarnaum. Aumentando aqui o zoom, você vai ver Corazim bem aqui, ó. Corazim. Ainda faz parte da terra de Israel hoje, né? Corazim. Betsaida ficava mais ou menos nessa região aqui, ó. Não tem mais esse nome lá, Betsaida, certo? Mas ficava mais ou menos nessa região aqui. Tá bom? Então, onde Jesus viveu aí, né? Na Galileia. É próximo ali a Cafarnaum e tudo mais. E onde é que ficava Tiro e Sidom? Ficam hoje na terra que não é mais de Israel. Pertence ao Líbano.
Aqui, Tiro, bem aqui, ó. Tiro, no Líbano. Sidom, mais acima, mais a norte, né? Sidom, também no Líbano, certo? Então são essas cidades aí que Jesus está se referindo, certo? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ó, aqui próximo a Cafarnaum. Se em Tiro e em Sidom, né? Cidades mais distantes, tivessem operado esses sinais, eles teriam se arrependido. Bom, já fomos a Israel, voltamos, estamos aqui em Mombasa novamente. E preste atenção agora no que é que o Senhor vai ensinar. Versículo 22. Mateus 11, 22. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Vocês perceberam que no inferno tem rigores diferentes, como se fossem níveis ou graus de sofrimentos diferentes? Porque ele está dizendo, ó, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Então, no inferno vai ter essas coisas, certo? Tem graus de punição diferentes. Assim como no céu, os irmãos já sabem que há também recompensas diferentes, que são os galardões. Quanto mais você trabalha para o reino de Deus, mais recompensas você receberá no céu. Quanto menos você trabalha para o reino de Deus, menos você receberá recompensas, certo? Então, só para a gente entender que lá na eternidade vai ser tudo igual no sentido de salvação, né? Você crê em Jesus, você vai ser salvo, vai para o céu, mas tem recompensas diferentes. Isso é justo, sim ou não? Sim, porque o trabalhador é digno do seu salário. É justo que quem trabalhou mais ganhe mais, não é assim? Então, nós precisamos disso, no sentido de nós temos necessidade realmente desses galardões? Não, Deus dá porque Ele é bom. O que nós precisamos realmente é a salvação. Mas Deus é tão bom que além da salvação ainda vai dar recompensas para nós. Nós precisamos nos envolver na obra de Deus e servir ao Senhor para assim receber mais galardões. A nossa visão de serviço também não deve ser interesseira, né? A nossa motivação. Eu vou servir que é para juntar mais lá no céu. Não é bem assim, né? Eu acredito, eu tenho isso para mim. A minha motivação de servir a Deus deve ser por gratidão ao que Deus já fez por mim, que foi me salvar. Então isso já deve ser motivo suficiente para eu servir a Deus, certo? Não que Deus ainda vai me dar, entenderam? Eu enxergo dessa forma. Quem enxerga diferente, aí cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, eu não estou julgando ninguém. Eu estou só compartilhando com os irmãos a minha visão de serviço a Deus. Eu sirvo a Deus não com visão no que eu vou receber lá, mas é com gratidão ao que Deus já fez por mim, que foi enviar o Filho dele na cruz para morrer. Então, eu enxergo dessa forma. É muito melhor você trabalhar para Deus por gratidão ao que Ele já fez, do que com interesse no que ainda pode receber, né? Por quê? Preste atenção. Vamos supor, vou dar números para ficar mais fácil de entender, né? Vamos supor que você trabalhou para Deus ali, serviu ao Senhor e juntou 100 galardões. Esses galardões, eles podem ser perdidos, sim ou não? Pode, irmãos. Tenha cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Essa coroa que fala são os galardões, não é a coroa da salvação. Que a salvação ninguém toma, porque a salvação é uma filiação, né? É uma adoção que Deus faz a todo aquele que crê, né, em Cristo. Essa você não perde, essa coroa da salvação. Mas a coroa dos galardões, sim. Então olha como o seu trabalho pode ser vão, se você trabalhar motivado pelos galardões que pode receber. Pode. Não é certo que vai receber. Por que não é certo? Porque se Deus o livre de uma má hora dessa, nós cairmos,
numa vida depravada de pecado, nós vamos perder tudo isso. Os galardões vão ser perdidos, certo? Então, por isso que a nossa motivação, eu entendo que é melhor você trabalhar pelo que Deus já fez, o que é muito mais fácil de sustentar, vamos dizer assim, ou menos difícil, né? De se manter. Porque Deus já fez, ninguém tira essa salvação de nós, ninguém pode tirar, porque foi Deus que deu, foi Deus quem deu essa filiação, então ninguém toma, certo? E aí nós vamos trabalhar nesse fundamento. Deus já nos salvou, então temos que nos manter fiéis pelo que Ele já fez, e não com interesse pelo que Ele ainda pode fazer, né? Mas, fecha o parênteses, né? É só uma explicação do que eu entendo com relação a isso, esse serviço, e eu procuro agir dessa forma. Não que eu seja exemplo para ninguém, né? Lógico. Então, menos rigor haverá para Tiro e Sidom do que para Corazim e Betsaida, né? Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno? Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Só para você ter ideia da gravidade que é rejeitar a Cristo. Vocês perceberam, não? Qual era o pecado que estava em evidência lá em Sodoma? Era uma cidade dominada pelo quê? Homossexualismo pesado, não era não? Pesado lá. Do maior ao menor. Queriam abusar dos anjos que foram lá na casa de Ló. Foi ou não foi? O homossexualismo lá era escancarado, né? Escancarado. E algo que Deus aprova? Não, certo? Porque Deus criou homem e mulher. Não tenho nada contra os homossexuais, certo? Nada contra eles, tá bom? Quem quiser ser homossexual, que seja. Cada um vai prestar conta com Deus, certo? Não tenho nada contra eles. O que nós temos que ensinar é o que a Bíblia diz, que Deus não aprova esse tipo de comportamento. Assim como Deus não aprova o alcoolismo, Deus não aprova a prostituição, Deus não aprova o adultério e vários outros tipos de pecado, certo? Deus não aprova. Então, se eu disser que Deus aprova o homossexualismo, eu vou ter que começar a dizer que Deus aprova o adultério, Deus aprova o alcoolismo, Deus aprova um bocado de coisa errada aí. O assassinato e por aí vai, né? Então, por isso que nós não podemos dizer que Deus aprova. Deus desaprova esse comportamento homossexual. É tanto que ele destruiu a cidade lá de Sodoma. Foi ou não foi? Pois bem. Então, esse era o pecado lá que dominava a região na época. Sodoma. Aí você observa. Por que eu não tenho nada contra os homossexuais? Porque Deus diz que nós temos que amar a todos, né? Temos que amar todas as pessoas. E preste atenção que a punição vai ser ainda maior para os incrédulos do que para os próprios homossexuais. Perceberam isso aqui, não? E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu, descerás até o inferno, você tem poder, né, para ir lá ou cá? Porque se em Sodoma, onde o homossexualismo reinava, se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Ou seja, eles teriam se convertido. Não teriam permanecido na mesma vida homossexual, certo? Teriam se convertido e teriam permanecido, ou seja, não teria sido destruída. Porque foram feitos tantos sinais na região ali, né? Cafarnaum, Corazim, Betsaida, que teria convertido, esses sinais seriam, esses milagres seriam sinais suficientes para converter pessoas que tinham um comportamento muito reprovado por Deus. É isso que ele está querendo dizer, certo? E essa região não se converteu, a maior parte dela, né? Então, no dia do juízo, vai ter mais rigor para essa região, para essas pessoas que viram tudo aquilo que Jesus fez e não se arrependeram. Então, você observa que a incredulidade ela vai ser muito mais punida. Aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho, né, de às vezes ser confrontada e às vezes fazer até um estudo bíblico e tudo, e rejeitaram, porque tiveram mais contato, né, com a Bíblia e com o Evangelho, vai haver mais rigor para essas pessoas no dia do juízo do que até para os próprios homossexuais que não tiveram o mesmo contato com o Evangelho. Entenderam? Quanto mais é dado, mais é cobrado.
quanto mais você recebe do Evangelho, mais você é cobrado pela sua incredulidade. E aí é onde vem o conselho que nós sempre damos: creia no Senhor Jesus Cristo e seja salvo. Porque nós sabemos do que o texto bíblico fala. Por isso que nós alertamos, porque vai ter mais rigor para você que ouve e não se converte. Quando eu ouvi falar, né, desse versículo que diz: a quem mais é dado, mais é cobrado, eu digo: eu vou parar de ler a Bíblia. Aí eu parei por um tempo, né? Parar, porque se eu aprender mais, eu vou ser mais cobrado. Aí, quando foi outro dia no culto, aí eu ouvi: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então estou frito, né? Então eu não posso parar de ler a Bíblia. Eu tenho que, na verdade, ler, aprender e obedecer. É isso que eu tenho que fazer. Para você ver como nós, nem todos, né? Mas como o ser humano, às vezes, tem uma tendência de ser tão ignorante, né? Como eu mesmo fui. Como é que eu cheguei a tal ponto de achar: não, é melhor não ler a Bíblia para eu não ser muito cobrado? Na minha ignorância, a falta de conhecimento. Né? Eu era ali, eu não lembro se eu já era convertido na época ou estava frequentando, não lembro. Só frequentando, não lembro se eu já tinha me convertido. Mas independente disso, para você ver como a ignorância do ser humano a tal ponto chega, né? De achar melhor parar de ouvir os conselhos de um ser divino porque não quer obedecer. Estão entendendo? A gravidade do ser humano, da rebeldia do ser humano, como é. Isso aconteceu comigo, não estou contando história de ninguém, não. É por isso que às vezes eu digo: irmãos, eu não sou exemplo para ninguém, né? Nosso exemplo é Cristo. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Nós temos que olhar para Jesus e seguir os passos dele. Nós estamos aqui só como instrumentos na mão de Cristo para compartilhar do conhecimento que ele nos deu da sua palavra. Só isso. Mas nós não somos exemplo para ninguém. Então, observe que o mais importante e o ideal para a vida do ser humano é estudar a Bíblia, aprender e obedecer, e pronto. Isso é o ideal para a nossa vida. Aquelas pessoas que ouviram o Evangelho e rejeitaram vão ser gravemente punidos. E aqui não é para amedrontar ninguém, não. É porque nós estamos no estudo expositivo e estamos mostrando o contexto de tudo o que aconteceu no livro de Mateus, certo? E aí chegamos nesse assunto, nós temos que fazer uma ênfase aqui, por quê? Porque isso é muito sério, isso é muito grave. Por quê? Nós ficamos, às vezes, brincando com a nossa eternidade, achando que nós temos o controle sobre isso, né? Ah, não, daqui a 10 anos eu vou me converter, porque agora não. A pergunta que ele fez: e tu, Cafarnaum, elevar-te-ás até o céu? Você acha que tem controle da situação? Você pode ir sozinho? Do seu jeito? No seu tempo? Não é assim. É pela fé. Você precisa crer no Senhor Jesus Cristo para receber a vida eterna. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Falando ali com Cafarnaum, né? Com as pessoas ali de Cafarnaum. Então a incredulidade vai ser muito mais punida do que qualquer outro tipo de pecado, podemos dizer assim, certo? Por quê? Independente do pecado que você tenha cometido, se você se arrepender, Deus perdoa. Deus perdoa. Qual é o único pecado que não tem perdão? E o que é essa blasfêmia? É a incredulidade. Certo? A blasfêmia é a incredulidade. Porque é o único pecado que não tem perdão. Porque quando eu ouvi falar dessa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? O que é blasfemar contra o Espírito Santo? A gente entende. Repito, estou falando o que eu entendo da história, certo? Eu entendo hoje. A gente entende blasfemar contra o Espírito Santo. O que é isso? É falar mal do Espírito Santo? Ah, Espírito Santo, você não presta, você não vale nada, você é só um sopro, né? É uma força ativa. Isso é blasfemar? Que vocês entendem, né? O que eu entendia era isso. Agora falar de mim, né? Que eu vejo que vocês estão com medo de responder, né? Ou com vergonha, né? Eu pensava assim, blasfemar contra o Espírito Santo era xingar o Espírito Santo. Eu pensava que era isso. Ah, se eu xingar o Espírito Santo, então não tenho perdão, né? Porque esse pecado não tem perdão. Mas preste atenção.
Tem pessoas hoje em dia, que elas dizem que o Espírito Santo ele não é uma das pessoas da Trindade, ele é apenas uma força ativa de Deus. Vocês sabem quem é esse povo, né? Aí, me diga uma coisa, se essas pessoas, elas se arrependerem dos seus pecados e confessarem a Cristo como seu Salvador, elas vão para o céu, sim ou não? Então, xingar o Espírito Santo, na verdade, não é a blasfêmia que eu pensava que era. Porque essas pessoas que dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa da Trindade, estão xingando ele. Não, você não é Deus. Dizendo para o Espírito Santo, você não é Deus, você é só uma força ativa. Está xingando. Está menosprezando o Espírito Santo, é ou não é? Muito bem. Mas se essas pessoas creem em Jesus, elas vão para o céu. Então, será que xingar o Espírito Santo é realmente o que nós entendemos por blasfêmia? Eu acho que não. Né? Isso é uma opinião minha. Então, o que eu entendo hoje como blasfêmia contra o Espírito Santo, que é aquele pecado que não tem perdão, é a incredulidade. Na verdade. Certo? Porque Jesus veio, agiu por meio do Espírito Santo e eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Porque eles não queriam crer no Senhor Jesus Cristo, na mensagem que Jesus vinha trazendo. Isso é o que eu entendo hoje, certo? Então, se você crê no Senhor Jesus Cristo, independentemente do pecado que você tenha cometido, você irá para o céu. Você será salvo. O homossexualismo tem perdão? Sim, está aqui, ó. Tem perdão. Se o homossexual se arrepender, ele irá para o céu. Eu conheço ex-homossexual, que hoje é crente, é um homem de Deus. Certo? Conheço. E isso acontece aí em muitas igrejas. Né? Homossexuais se converteram e hoje são pessoas fiéis a Deus. Então, qualquer tipo de pecado cometeu, se arrependeu, Deus perdoa. Porque Ele é rico em perdoar. Versículo 25 diz, por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Deus, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Irmãos, nós temos que entender algumas coisas na Bíblia, que é o seguinte, será que aqui, ó Deus, Jesus está dando graças a Deus, porque Deus ocultou essas verdades da salvação aos sábios e instruídos? Se você ler aqui, né? Literalmente você vai entender o quê? Opa, então as pessoas sábias, instruídas, elas não podem ter acesso à salvação, né? Porque Jesus está dando graças a Deus que Deus ocultou essas coisas a eles. É ou não é? Mas qual é o contexto? Aí é onde está o contexto. Jesus aqui ele está o quê? Confrontando os fariseus, não é? Não é? O contexto não é esse? Está confrontando os fariseus pela incredulidade e tudo mais. Falando agora das cidades, da região onde ele viveu ali, da Galileia e tudo, que eles não creram e vão ser julgados e tal. Aí eles, vocês não se acham muito sábios e instruídos? É como se Jesus estivesse aqui ironizando, um sarcasmo. O Senhor ocultou essas coisas a esses sábios e instruídos, mas revelou aos pequeninos. Ou seja, aquelas pessoas que realmente reconhecem que precisam e necessitam da graça de Deus. Entenderam a ideia? Por isso a importância de você compreender o contexto do que está sendo tratado e não pegar um texto isolado e tentar montar uma doutrina, porque aí vai ter problema. Certo? Tente entender o contexto do que é que está acontecendo. Então esses sábios e instruídos, ele está falando daqueles hipócritas que não querem nada com Deus. Não que toda pessoa sábia e instruída é um hipócrita, mas aqueles, porque eles se achavam sábios e instruídos. Então, por isso, vocês não se acham assim? Deus ocultou isso para vocês, né? Se achavam autossuficientes. Não precisavam daquele Jesus que estava ali, porque eles esperavam outro Jesus, não aquele humilde, homem humilde, filho de um carpinteiro. Esse não pode ser o nosso Messias, né? Eles se achavam tão importantes que eles não aceitavam a ideia de que o Messias deles, o Salvador, que ia redimir eles, era um filho de um carpinteiro, um homem tão humilde. Eles não aceitaram essa ideia. Não observaram as profecias com o devido cuidado, né?
Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Não que Deus queria a perdição deles, mas eles rejeitaram. Então Deus não vai salvar a pessoa à força, né? Se a pessoa não quer, não quer. Deus dá liberdade da pessoa escolher. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então você observa que quando o Pai toca na vida de uma pessoa, ela vem ao Filho. Porque ele diz, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, se você busca ao Senhor Jesus Cristo, Ele vai te revelar o Pai. E aí você vai conhecer realmente o Pai verdadeiramente. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, às vezes nós interpretamos esse versículo de uma forma equivocada. Geralmente nós usamos esse versículo para quê? Para confortar as pessoas diante de alguma dificuldade que ela está passando na vida, é ou não é? Olha, vá até Jesus e Ele vai te aliviar dessa dor, dessa perda, ou seja lá do que for, algo material. Repito, qual é o contexto do capítulo 11? Não é incredulidade, não? De forma bem resumida, o contexto não é incredulidade. Jesus está confrontando os fariseus e o povo lá da Galileia por não crer? É ou não é? Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. Está falando de algo material, será? Ou de algo espiritual? Eu entendo que é espiritual, porque o contexto está falando de coisa espiritual. O contexto do capítulo 11 está falando de fé, de incredulidade. Então, quando ele fala desse cansaço, é como se fosse, na minha mente funciona assim, aqueles que têm sede de salvação, que entendem que necessitam de uma vida eterna, busque Jesus, Ele vai te dar esse alívio. Porque você busca nesse mundo a salvação e você não encontra. Você não encontra nesse mundo. Olha o que é que o John MacArthur diz sobre esse versículo, eu achei bem interessante o comentário dele. Observe que esse é um convite aberto a todos os ouvintes. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Os únicos a responder ao convite são aqueles que estão sobrecarregados pela sua própria falência espiritual. Própria falência espiritual. Você reconhece que está falido espiritualmente e busca esse alívio no Senhor. E pelo peso de tentar salvar a si mesmos por meio do cumprimento da lei. Então você está cansado, está sobrecarregado, você está buscando a salvação. Repito, o contexto é fé, incredulidade, né? Está buscando a salvação por meio da lei e você não sente paz. Vocês já sentiram isso antes? Eu senti, viu? Isso aconteceu comigo. Eu querer a salvação, eu queria a vida eterna, mas eu não encontrava paz. Porque eu estava buscando essa salvação por meio dos rituais religiosos, de cumprir a lei, de obedecer os mandamentos, e achava que ia ser recompensado com a salvação por fazer essas coisas, por merecimento próprio. E eu estava cansado e sobrecarregado, porque eu não encontrava paz, ficava atormentado. E aí quando você busca o Senhor Jesus, a salvação nele, aí Ele te dá alívio, você encontra a paz. A teimosia da pecaminosa rebelião humana é tão grande que sem um despertamento espiritual, todos os pecadores se recusam a reconhecer a sua pobreza espiritual. Então, se você realmente não for despertado espiritualmente para esse reino eterno, você vai viver nessa busca incansável e sem alcançar, né, a salvação. Você vai viver buscando por meio da lei, da religião, das boas obras e por aí vai, e não vai encontrar, porque somente Jesus é quem pode nos aliviar desse fardo. E ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma.
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que descanso é esse que ele está falando? É o descanso do esforço que você está fazendo para ser salvo. Entendeu? Você está fazendo um esforço medonho para ser salvo por suas obras, pela religião e tal, e tantas outras coisas. Um esforço grande e você não vai conseguir nunca, jamais. Por quê? Porque nunca, jamais você pode ser salvo a não ser pela fé. E aí você busca Jesus e ele te dá descanso para a sua alma. Observe alguns versículos que falam sobre esse descanso. Um bastante conhecido, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Quer um texto mais claro do que esse? Você é salvo de graça, mediante a fé. Não é de obras. Está muito claro isso aí. Não vou nem explicar, né? Porque está claro demais. Hebreus 10. Preste bastante atenção nesse texto. Nós vamos ler até o versículo 18. Talvez não dê tempo de explicar tudo, mas fique bastante atento na leitura. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetualmente eles oferecem. Está falando lá do tempo da lei, as pessoas ofereciam sacrifício ano após ano. Por que eles tinham que oferecer aquele sacrifício todo ano? Porque eles não se tornavam perfeitos. Está aí, ó. Não pode tornar perfeitos os ofertantes. Então aquele sacrifício era só uma sombra dos bens vindouros. Era uma figura dali do que Jesus faria uma vez por todas. O sacrifício perfeito, o sumo sacerdote. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado? Por isso que eles continuavam ano após ano, porque aqueles sacrifícios não purificavam eles perfeitamente. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível. Por meio dos sacrifícios, por meio dos rituais religiosos, é impossível remover os pecados. Tá? Lembram de quando nós éramos crianças, né? Tinha aquelas pessoas que faziam aquele sacrifício de ir para... Eu vou falar. Ir para o Canindé, né? A pé, fazer aquelas romarias, não era? Não sei se vocês lembram. Lembra? Quando era criança eu via muito isso. Eu ia para o Canindé também, quando era criança. Meu pai me levava lá, a gente ia lá e olhava, e eu ficava ali admirado. Rapaz, é o povo piedoso. Eu, criança, né? Povo piedoso, como é que pode? Vem a pé, não sei de onde, né? Ficava admirado. Para que as pessoas faziam aquilo? Vocês lembram qual era o argumento deles? Era para pagar os pecados, não era? Pagar pelos pecados que cometeu, como se fosse removendo os pecados dele. Pode? A Bíblia está dizendo que é impossível. Os sacrifícios, quando ele diz o sangue de touros e de bodes, está falando o quê? Sacrifícios. Aplicando para os nossos dias hoje, todo e qualquer sacrifício que a pessoa fizer com o pensamento, a motivação de remover pecado, diminuir a sua culpa diante de Deus, é em vão. Esses sacrifícios são em vão. Porque é impossível que os sacrifícios removam pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Ó, Deus não tem prazer nesses holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas, não quiseste. Você quer que seja mais enfático do que isso? Repetindo várias vezes. Nem holocaustos e oblações pelo pecado. Nem com isto te deleitastes. Coisas que se oferecem segundo a lei. Isso não salva. Não salva esse sacrifício. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do
corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, não mais todos os anos. Cristo não tem que ser sacrificado todo ano para remover os nossos pecados. Precisa? Não. Uma vez por todas. Foi só uma vez, um sacrifício. Porque foi o sacrifício perfeito. E pronto. Então quem crê nele, recebe a salvação. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado, a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecado. Nunca, jamais. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Irmãos, isso é emocionante, você pensar nisso. Você já parou para pensar a quantidade de anos que o povo veio oferecendo sacrifício a Deus para cobrir os pecados? Parou para pensar? Quantos anos, décadas, séculos, oferecendo sacrifício para cobrir os pecados? Milhares e milhares de pessoas fazendo isso. Quando eles conseguiram? Nunca. Remover os pecados. E Jesus vem, vive 33 anos nessa terra, desenvolve um ministério só de 3 anos, morre uma vez e está tudo resolvido. Você entende o que é esse poder? Coisa que milhares e milhares de pessoas por séculos não conseguiram fazer, Jesus veio e fez. Isso é emocionante, irmãos. Pensar nisso. É profundo, isso é tremendo. Porque é algo que milhares de pessoas não conseguem fazer. Jesus vai lá e eu faço. Isso é incrível. Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Já pensou? Deus que sabe tudo, Ele tem o poder de esquecer os nossos pecados. Somente por meio de Cristo, e não dos nossos sacrifícios. E das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Quem é o único que pode remover pecado? João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você quer se encontrar com Deus na eternidade, como seu papai celestial, você não pode ter pecado. Você tem que chegar lá totalmente puro e santo, sem nenhum pecado. E nós vimos hoje, como é que se tira o pecado? Por meio de Cristo. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Os sacrifícios não tiram. Nós vimos em Hebreus, né? Não tiram. Nunca, jamais, o sangue de touros e de bode pode remover pecado. Nunca, jamais. Os sacrifícios não podem remover nenhum pecado. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos dá um conforto tão grande de conhecermos, ó Pai, o Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, que tem todo o poder, ó Pai, que pôde resolver a situação da pecaminosidade humana de uma vez por todas. E nos dá o privilégio, Senhor Deus, de conhecer essa verdade e assim podermos crer nela, entregar nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo e desfrutar da salvação eterna. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos dá, que é a Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Podemos ter acesso aos Teus conselhos para a nossa vida. Pedimos, Senhor Deus, as bênçãos do Senhor a cada dia sobre nós, possamos fazer a Tua vontade, até que o Senhor venha nos buscar. Pedimos as bênçãos do Senhor pela semana, a vitória sobre o mal e sobre o pecado, Pai. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos e oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos, e que Deus nos abençoe.